Bom, boa noite a todos do canal Marcionita. Eu sou o Edson Gomes, o Marcionita. Nós estamos aqui nessa noite para apresentar mais um vídeo do canal Marcionita. E esse vídeo tem como título, né, mostrar as incoerências, né, do livro de Atos dos Apóstolos. E tentar mostrar para vocês que ele foi criado com o único objetivo de denegrir, né, a imagem de Paulo, né. Então, nesse momento, eu vou passar um estudo de um professor americano. Vai estar em espanhol, né? Acho que é um vídeo de 3 minutos, que vai ser o tema, né, do nosso estudo. Então, após o vídeo, né, eu vou tentar explicar o que esse professor mostrou para a gente de uma maneira bem simples e bem clara, tá? Vamos lá, então. When is the first time we see the Apostle Paul in Acts, chapter and verse? I'm a former fundamentalist, which means I want chapter and verse. 9:1. And where is he? On the road to Damascus. He starts off in Jerusalem. Now, is that actually the first time we see Paul in the book of Acts? In 758. So we actually see him before then. And where is he there? That's right. He witnesses the stoning of Stephen, who, by tradition, is the first Christian martyr, first person to die for Christianity, in Acts. And he's in what city? Where is he? Come on, folks, quicker, quicker. Where is he? And he's in Jerusalem. Thank you. So Saul, as he's known here, is fairly active in Jerusalem as a persecutor of the followers of Jesus. He causes several of them to be arrested. They know who he is. They would recognize him. He's got a reputation. So that's where the first time we see Paul is 758, and then comes back to Paul now at 9:1. So after 9:1, when's the next time we see Paul in Acts? Okay, Barnabas and Paul go back to Jerusalem. Back up a bit though. I think we're missing some stuff. I want every detail of time, every detail of place. Look at 9:26. When he had come to Jerusalem, he attempted to join the disciples. They were all afraid of him, for they did not believe he was a disciple. How often is Paul in Jerusalem before this main Jerusalem council? How many times? 1, 2, 3, 4, 5. He's in Jerusalem 5 times before the general council that we sort of ended up our little narrative there. Now look at Galatians. And we don't have to go all the way through Galatians, but we're going to read the part of Galatians much more carefully and closely. It's only basically the first 2 chapters that we need. And again, we're going to put the details up on the board, because I want you to pay much closer attention to this than apparently some of you paid anyway. I want you to know, brothers, and it may say and sisters in your English translation, but it doesn't in the Greek, that the gospel that was proclaimed by me is not of human origin, for I did not receive it from a human source, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. So first, Paul starts out in the letter saying,
I didn't get my gospel from any human person. I got it straight from Jesus. Now, remember, Paul didn't know Jesus during Jesus' own lifetime. So he's referring to a revelation experience that he had when he saw Jesus in some kind of visionary experience, or another place he says he was lifted up into the third heaven. So we'll talk at some point about what kind of experience was this that Paul had, but that's where he got his gospel. You have heard, no doubt, of my earlier life in Judaism. I was violently persecuting the Church of God and was trying to destroy it. I advanced in Judaism beyond many among my people of the same age, for I was more zealous for the traditions of my ancestors. But when God, who had set me apart before I was born, called me through his grace, was pleased to reveal him so that I might proclaim him among the Gentiles, I did not confer with any human being. Now, where is Paul at this point, according to his own statement? We don't know, right? But we know one place he's not. And where is that? Because right then... Bom, vamos lá. O professor ele quis mostrar, né, 5 lugares, né, que o apóstolo Paulo, 5 vezes, né, que o apóstolo Paulo retorna a Jerusalém, conforme, né, o livro de Atos, tá? Então ele leu lá Atos 7:58, que diz assim: expulsando da cidade o apedrejavam e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Bom, esse acontecimento da morte de Estevão, né, com a suposta conivência aí do apóstolo Paulo, se encontra em Jerusalém. Bom, ele está lá em Jerusalém, né? Depois ele mostra em Atos 9:26, e quando Saulo chegou a Jerusalém, né, depois da sua suposta conversão, ele procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que ele fosse discípulo. Bom, então a gente viu em Atos 7:58 ele estava em Jerusalém. Depois em Atos 9:26 ele volta a Jerusalém, né? Depois o professor ele mostrou Atos 12:25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram a Jerusalém, levando também consigo a João, que também tem o sobrenome de Marcos, né? Então aí está a terceira aparição de Paulo em Jerusalém, né? A primeira lá na morte de Estevão, né? E a segunda, e agora nós temos a terceira em Atos 2:20. Então nós temos 3 aparições de Paulo a Jerusalém, segundo, né, o livro de Atos, tá? Depois nós vamos passando para a 4ª aparição de Paulo em Jerusalém, Atos 15:4. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, né, pelos apóstolos, anciões. Eles anunciavam quão grandes coisas Deus tinha feito com eles, né? Então em Atos 15, né, ele volta pela 4ª vez a Jerusalém, agora ele se encontrando com os demais apóstolos, para realmente dizer para ele os grandes feitos, né, que Deus tinha feito pela mão deles, né? Então nós estamos na 4ª aparição. Depois nós vamos para a 5ª aparição, né, de Paulo em Jerusalém, e chegando a Cesária, subiu a Jerusalém e saudando a igreja desceu a Antioquia, Atos 18:22. Bom, chegando em Cesária, subiu a Jerusalém, saudando a igreja desceu a Antioquia, Atos 18:22. Ok, essas daí são as 3 aparições, né, de Paulo, segundo o livro de Atos, em Jerusalém, ele indo e voltando para Jerusalém. Isso é muito interessante, que fica fixado, porque esta é a razão do nosso vídeo hoje. Aqui ele ressalta que 5 vezes, né, Paulo foi e voltou para Jerusalém.
Agora, vamos ir para a contradição, né? Está em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. Mas façam saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, não aprendi de homem algum, mas por revelação de Isocresto. Bom, Paulo aí está dizendo aos Gálatas que ele não recebeu de homem algum, mas por revelação de Isocrestos. Então, ele não recebeu instrução nenhuma de nenhum dos 12, ele recebeu uma revelação direta de Isocrestos, né? Agora que está o X do problema. Agora nós encontramos um problema. Depois que ele recebe a revelação, ele sai para pregar para o mundo inteiro. E ele diz em Colossenses que debaixo do céu todos ouviram a palavra da verdade pelo seu ministério. Aqui está o grande problema. Ele diz: não tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Bom, assim que ele recebeu a revelação de Isocrestos, ele não procurou nem a carne nem o sangue, porque ele já tinha a revelação de Isocrestos. Isocrestos já tinha dito para ele qual era a missão dele, o que ele tinha que pregar. Não carecia a informação de mais ninguém, porque era diretamente de Isocrestos, né? Está em Gálatas capítulo 1, 17. Então ele foi para as regiões da Arábia, né? E depois de lá para Damasco e assim por diante. Agora vem o cerne da nossa questão. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Gálatas 2, 1. Mas só depois de 14 anos que ele volta a Jerusalém. Vocês estão fazendo? Vocês estão pensando aí no contraponto? Né? No livro de Atos, ele volta 5 vezes para Jerusalém. Aqui ele fala em Gálatas que ele, assim que ele recebeu a revelação de Isocrestos, ele foi para a região das Arábias, né? E só depois de 14 anos, eu coloquei letra em caixa grande, em vermelho, para vocês verem realmente que é 14 anos. Então ele ficou 14 anos longe de Jerusalém, depois ele volta a Jerusalém. Mas segundo o livro de Atos, é totalmente diferente a narrativa, porque no livro de Atos, ele 5 vezes foi e voltava para Jerusalém, não é? Foi o que nós demos? Era mais ou menos isso, né? Primeiro em Atos 7:58, né? A primeira vez lá que ele encontra Saulo, né? Ele está em Jerusalém. Depois Atos 9:26, ele está em Jerusalém também. A terceira Barnabé e ele retorna depois, né? 12:25, né? Depois em Atos 15:4. Depois em Atos 18:22. Então ele vai e volta para Jerusalém. Primeiro estágio, Jerusalém 1, Jerusalém 2, Jerusalém 3, Jerusalém 4, Jerusalém 5. Então, por 5 vezes, ele volta para Jerusalém. Isso não bate com as cartas de Paulo, porque em Gálatas diz realmente o seguinte, que assim que ele recebeu a revelação de Isocrestos, ele partiu para as regiões da Arábia. E somente depois de 14 anos, né, ele volta para Jerusalém. Vamos lá. Então, eu gostaria de mostrar para você a missão e a finalidade da Patrícia confeccionar esse livro de Atos e colocá-lo ele na Bíblia, no Novo Testamento.
talvez você não tenha entendido, né, o livro de Atos. Ele tem uma dedicatória a Teófilo. Não só o livro de Atos, nos seus primeiros versículos, como o livro de Lucas tem uma dedicatória a Teófilo. Bom, quem que é Teófilo? Teófilo, né, um bispo da Antioquia, que teve seu bispado do ano 166 a 188 DC, depois de Cristo. Ele foi um bispo contrário totalmente ao maçonismo, também ao parte do gnosticismo. E eu creio o seguinte, tem uma dedicatória de alguém que fez esse livro, né, o livro de Atos, para Teófilo. Então, no meu entender, Teófilo deve ter encomendado esse livro para um grupo de teólogos, ou para um teólogo, né, para ele confeccionar um livro, né, que fizesse oposição às cartas de Paulo. Porque as cartas de Paulo foram feitas no ano 50 e 60 da nossa era cristã, e depois, só de 100 anos depois, a patrística, com medo dessa expansão do maçonismo, né, depois da morte de Marcion, né, eles começaram a empreitar uma derrubada, né? E esse bispo aí, aquele que deve ter encomendado para um grupo de teólogos, né, para fazer um livro que alinhasse Paulo das cartas com o Paulo católico, porque era difícil tirar as cartas de Paulo. As cartas de Paulo já tinha entranhado no meio religioso, então era melhor colocar ele como alinhado do que como retirar todas as cartas de Paulo do cânon. Então era melhor transformar ele como alinhado, né? E fizeram esse livro de Atos justamente com essa finalidade, né? A missão do livro de Atos é acabar com o Paulo, né, o herói maçonita. Paulo é herói maçonita. Pode ver que nas cartas no livro de Atos não tem as cartas de Paulo. Lá tem uma coisa interessante, ele diz no livro de Atos que ele é um perseguidor da igreja, né? Não só persegue, como mata cristão, né? Ele tinha fama de matador de cristão. Mas como é isso? Um matador de cristão, perseguidor de cristão. Se ele que saiu para evangelizar o mundo e fundar as igrejas, ele é o fundador das igrejas, né? Quando ele evangelizava, ele formava um grupo de pessoas em determinada cidade, deixava um líder lá e ia para outro lugar. E ficava em contato com aquele líder. Então, a grosso modo, ele é o fundador dessas igrejas. Como é que ele pode ser o perseguidor das igrejas, né? Então aí você já vê um furo aí desse livro de Atos, né? E diz nesse livro de Atos que ele é um seguidor da lei desde a sua infância. Poxa. Paulo diz, né, que assim que ele recebeu, né, a revelação de Isocrastes, ele diz, ele era fariseu de fariseu, né? Ele era doutor da lei, circuncidado ao 8º dia, e depois que ele recebe a revelação de Isocrastes, ele considera todo aquele know-how adquirido e as cerimônias feitas na lei judaica, né? Toda aquele cerimonial, né? Feito, circuncisão, estudar a Torá e a Taná, se aprofundar nisso, ser doutor da lei. Ele considerou isso, depois da revelação de Isocrastes, como uma perca, como esterco. Então, se ele considerou uma perca como esterco, como é que ele poderia, não é verdade, ser o perseguidor, ter seguido, né, a lei desde a sua infância? Não bate. Então, esse livro de Atos começa realmente a caminhar contra, né, o que Paulo fala nas suas cartas, né? Você pode notar que nesse livro ele não pode ser apóstolo. Engraçado isso, né?
Porque eles fecharam no livro de Atos com 12 apóstolos e colocaram credenciais para ser apóstolo que pela caneta, né, pelo livro de Atos ele não podia. Tem que estar com Jesus, tinha que fazer isso, fazer aquilo, tem que ver a sua ressurreição. E supostamente Paulo não preenchia esses requisitos. Mas para nós, os maçonitas, Paulo era o único apóstolo. Porque a palavra apóstolo quer dizer enviado. Não existe outra pessoa que fosse enviado para pregar ao mundo inteiro a não ser Paulo. Paulo, ele cumpriu a missão dele. Ele falou, debaixo do céu, todos ouviram aqui a palavra da verdade pelo meu ministério, né? Se ele cumpriu a missão dele de apóstolo. Agora os demais, né? Pedro, Tiago e João, eles estavam pregando o evangelho da circuncisão. É um evangelho envolto em judaísmo, é um evangelho só para judeu. Porque eles não acreditavam que o gentil pudesse alcançar a salvação. Então eles ficavam só no arredor de Jerusalém, pregando para judeu, né, um evangelho envolto em judaísmo. Você tinha que aceitar Cristo, ok. Você tinha que circuncidar, pronto, ele já caiu fora. E você tinha que aceitar as leis. Então era um evangelho, né, judaico-cristão, é um evangelho misturado com judaísmo, né? E, infelizmente, esse evangelho predomina até hoje nas maiores denominações do mundo, né? Tanto na igreja católica, na igreja evangélica, né? Então, predomina esse tipo de evangelho. E depois, também, no livro de Atos 15, tem uma passagem que ele vai em submissão, né, aos 12 apóstolos, fazer uma reunião com eles, né, para encontrar respostas às suas perguntas. Ou seja, buscar instrução. Mas o Paulo fala nas suas cartas, eu recebi a revelação direta de Isocrates. Quando eu recebi, eu não procurei nem a carne nem o sangue. Eu já fui direto pregar para a região das Arábias, né? E o curioso é que quando ele volta, depois de 14 anos, né, volta a Jerusalém, pela primeira vez, ele encontra Pedro, Tiago e João, pregando um evangelho que não é conforme a verdade. Em Gálatas 4:2, ele repreende, Gálatas capítulo 2, ele repreende Pedro, dizendo que não estava pregando o evangelho conforme a verdade, né? Então, o evangelho conforme a verdade é aquele evangelho universal. É o evangelho que Paulo pregava, que é o evangelho da incircuncisão. O evangelho que não tinha nada de judaísmo. Porque Paulo não pregou nem Torá, nem Taná, nem o Velho Testamento lá para os gentios. Ele falou em Coríntios, eu sempre fui ter convosco, pregando o quê? A Torá e a Taná, as leis? Não. Sempre fui ter convosco, pregando Isocrates e a crucificação. Esse era realmente a missão de Cristo. Em Gálatas, ele diz, né, que ele não procurou nem a carne e o sangue. E como eu disse, né, em Gálatas capítulo 2, ele encontra Pedro, Tiago e João. Então, infelizmente, para a gente encerrar, o livro de Atos foi realmente escrito por um grupo de pessoas, não são medianas, são inteligentes. Eles conseguiram até esse livro de Atos fazer com que Paulo se diminuísse, sendo um irmão menor, e que a palavra dos 12 era superior a dele. Então aí vem um preparo, né, para que a Bíblia maçonita, que tem como base as cartas de Paulo, fosse diminuída. Porque lá na frente ele diz que, né, eles colocam os versículos que diz toda doutrina
é fundamentada pela doutrina dos 12 apóstolos, né? Então, se Paulo, por esse livro, não pode ser apóstolo, em qualquer palavra de qualquer outro apóstolo é maior do que a palavra de Paulo. Então, essa função do livro de Atos foi inteiramente, literalmente, feliz e vitoriosa. Eles colocaram, né, Paulo como um irmão menor, católico, e que tem os 12 como seus professores. E a palavra deles, ou qualquer carta que eles emitam, tem mais validade porque eles são apóstolos, né? Infelizmente, foi isso que a patrística fez, né? E eu considero esse livro de Atos, sem medo de errar, o top 1, né? Top 1 das mentiras da Bíblia, tá? Eu agradeço a todos, né? A gente poderia falar mais sobre o livro de Atos, tem outras dissertações, mas que transbordam nesse mesmo assunto, e tudo que está lá é mentira, né? Então a gente pode falar só dessas cinco mentiras que Paulo vinha e voltava a Jerusalém por 5 vezes. Totalmente mentira, porque Paulo ficou 14 anos pregando nas regiões da Arábia, só depois de 14 anos ele volta e vê Pedro, Tiago e João pregando um evangelho que não era verdadeiro. Ele repreende ele, fica um pouquinho de tempo e volta de novo para a missão dele, que era para pregar para os gentios, né? Então eu espero que vocês tenham entendido. Desejo uma boa noite a todos, né? E a paz de nosso Senhor e Salvador Isocrestos.